Errei, fui moleque. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Entusiasmo Nerd. E eu infelizmente tenho que admitir que eu fiz a review desses dois episódios sem nenhum entusiasmo. Uma breve explicação dessa minha opinião é que eu não gostei do desenvolvimento dos personagens desses dois últimos episódios. Eu acho que a Marvel não tá sabendo bem utilizar a animação para construir personagens. A gente tem 20 minutos para construir totalmente um personagem que fica superficial e confuso. Mas fica nesse vídeo que eu vou te explicar bem direitinho tanto o porquê dessa opinião quanto os últimos dois episódios com vários detalhes e referências. Os poderes da Kahhori vêm do Tesseract, o que vai sendo construído ao longo da história. Mas antes disso, a gente precisa comentar, como o Tesseract vai chegar até a Terra. E o que acontece é que nesse universo, Odin, que tinha posse do Tesseract, não teve tempo de confiar o Tesseract a uma vila na Terra, lá na Noruega, que a gente vai ver em Capitão América 1, pois o Ragnarok veio mais cedo e Odin usou o Tesseract em batalha, que aparentemente teria sido destruído, mas não, ele foi redirecionado universalmente, aí por assim dizer, para a Terra. Mas para a Terra na onde? Obviamente nos Estados Unidos. A Kahhori, ela pertence a uma tribo indígena chamada Mohawk dos Estados Unidos, da América do Norte, inteira mais especificamente, na época da colonização das Américas, lá no século XVI. Então, em uma aventura, a Kahhori e mais um garoto vão até um campo de batalha proibido, pensam ter encontrado um lago que era proibido de batalhas ancestrais, mas não, só que quando eles voltam para sua tribo, eles encontram os colonizadores espanhóis, maltratando a tribo, e são pegos observando, Eles correm até que eles caem em uma caverna, que lá sim eles encontram um lago proibido, que na verdade é proibido porque no fundo do lago está o Tesseract. E a gente conhece muito bem o poder que o Tesseract tem de abrir portais para outros locais, é quase como se ele tivesse vida própria. E daí nesse local chegam os colonizadores atrás da Kahhori e desse garoto que estava com ela. A Kahhori, para proteger o garoto, é baleada, cai no lago e é sugada para o fundo do lago, mas não é sugada para o fundo do lago literalmente, ela vai para outro planeta que eles chamam de Mundo dos Céus. Detalhe que, como se trata de uma trama indígena, claro que a gente tem a questão das lendas, de coisas espirituais, e havia vários rumores já desse lago proibido que sumiu com várias indígenas de tribos diferentes no passado. Nisso, a Kahhori então vai para esse Mundo dos Céus, que é outro planeta, a gente não sabe especificamente aonde, mas definitivamente não é a Terra. Lá ela encontra, as várias tribos, pessoas de várias tribos diferentes que pararam nesse mundo no passado, foram sugados pelo lago, e lá ela aprende que conforme você interage com o planeta, interage ali, se alimenta das coisas do planeta, você absorve os poderes do Tesseract. Entretanto, a Kahhori está obviamente preocupada porque a tribo dela estava sendo atacada pelos colonizadores espanhóis e ela estava num local que ela não fazia ideia como voltar para casa. Nisso ela tenta elaborar vários planos para atingir o portal do Tesseract, que fica literalmente no céu do Mundo do Céu, só que ela não consegue e por enquanto fica por isso mesmo. A Kahhori então ela vai participar de várias atividades em comum que aquele povo que vivia ali no Mundo dos Céus praticava, como por exemplo uma espécie de corrida / caçada de frutas que ficavam em cima de animais touros, por assim dizer. E nisso ela se destaca, ela consegue ter um usufruto maior dos poderes do Tesseract do que as outras pessoas que viviam ali, e isso vai ser explicado lá no final do episódio, que eu odiei a explicação particularmente, mas eu já vou explicar o porquê. E eu não sei se eu cheguei a comentar, mas os espanhóis foram para essa terra literalmente em busca desse tal lago. Eles chamavam de Fonte da Juventude, e um sobrenome, aí, um apelido correto, porque as pessoas nesse Mundo dos Céus, por assim dizer, não envelhecem. Então os espanhóis eles voltam para a tribo, eles contam ao chefe, por assim dizer, o comandante da tripulação deles que encontraram um lago. Eles vão até o lago, são sugados, eles têm um embate com a Kahhori e a tribo do Mundo dos Céus no Mundo dos Céus, e isso faz a Kahhori se lembrar que a tribo dela corre perigo, e ela convoca todo o povo daquele Mundo dos Céus para lutar junto com ela, um pedido que é inicialmente negado.
A partir desse momento, a Kahori ela volta para a Terra para lutar contra os espanhóis, né, para libertar a tribo dela que estava sendo sequestrada pelos espanhóis para serem levados para a Espanha, e tenta derrotá-los, mas é abatida. Nisso que ela é abatida, o povo do Mundo do Céu, que inicialmente haviam recusado, né, a oferta da Kahori para lutar junto com ela, chegam e conseguem sim abater os espanhóis. Eles vão até a Espanha para inclusive buscar uma teórica paz. É nesse momento, inclusive, que o Vigia ele justifica o motivo da Kahori ter tido mais poderes que as outras pessoas daquele mundo. E a justificativa dele é: não, ela tem mais vontade de lutar e ela tem convicções, crenças mais fortes, inabaláveis. E por que isso é extremamente perigoso? Eu acho que eu não precisaria ter que falar isso, né? A gente tem um certo sujeito alemão com um bigodinho que também tinha todos esses atributos, só que não eram bons atributos para uma coletividade geral. Então é uma justificativa bem genérica, o que me faz gostar um pouco menos desse episódio, apesar da ambientação, o cenário não tem o que falar, é um episódio lindo, a fotografia é perfeita, mas a história e os personagens eu achei sim um pouco genérico. Antes de ir pro final, vale comentar também que o Tesseract, né, quantas infinitas vezes que ele já não foi usado para transportar alguém ou para dar poderes para alguém. Deu poderes pro Visão, se eu não me engano, a joia do Visão vem do Tesseract, ou posso estar muito enganado. Pro Loki, pra Capitã Marvel, pra Kahori, abriu o portal pra Peggy Carter, abriu o portal pro Caveira Vermelha, abriu o portal pra Kahori. Enfim, o Tesseract está sempre sendo utilizado na Marvel infinitas vezes. Retomando a história, a Kahori então ela vai até a Espanha para tentar estabelecer um acordo de paz com a Rainha Isabel, agora, claro, com a tribo reunida, os Mahawk, com a tribo do Mundo dos Céus, mas ela é interrompida pelo Doutor Estranho Supremo, né? O Doutor Estranho da primeira temporada de What If, do episódio 4, que é o melhor episódio de What If disparado, na minha opinião, apesar de ter gostado bastante do quarto dessa temporada também, mas retomando, ele diz que está procurando por ela há um bom tempo. E o episódio acaba por aí, deixa a gente no hype, sem muitas informações, e agora finalmente o Arif está começando a conectar as pontas, mas ainda assim tá bem devagar. A gente está no 6º episódio, tem mais 3, e eu espero que o próximo já engate mais o fim da temporada. A ramificação aqui nesse universo é bastante simples. Basicamente, no universo principal da Marvel, o Odin, depois de conquistar os 9 reinos, trazer a paz para os 9 reinos junto com a Hela, ele aprisiona ela em Hel, que é basicamente aquele lugar lá de baixo do universo da Marvel. Já nesse universo, ele meio que bane a Hela para a Terra, bem como ela faz também com a coroa dela. O que ele fez com o Thor em Thor 1 é o que ele faz com a Hela aqui, só que troca, né, a pessoa de Thor para Hela e o objeto do Mjolnir para a coroa da Hela. Só que inclusive o Mjolnir aqui foi destruído por Odin, igual a Hela faz em Thor, né? Ele pega o Mjolnir com a mão e destrói. Para deixar bem claro que a gente não vai ter um Thor nesse universo. Então, como tanto a Hela quanto o Mjolnir foi parar na Terra, só que isso há 1500 anos atrás aproximadamente. Por que 1500 anos atrás aproximadamente? Porque o Thor ainda nem nasceu, eles deixam bem claro isso, porque dizem que o Odin tá conhecendo a Frida ainda, a Hela fala isso mais posteriormente. Então ela cai no domínio dos 10 anéis, tanto ela quanto a coroa, né? E os 10 anéis ainda tentam ver se ela realmente tem a posse da coroa, ela não consegue porque ela não é mais digna nesse momento. Eles capturam a Hela, o Wenwu, que é um mandarim, eu vou chamar ele de mandarim daqui pra frente, ele possui um certo interesse ali pela Hela, tanto amoroso quanto pela aptidão dela pela luta, mas a Hela ela não dá mole e ela foge do alojamento dos 10 anéis com aquele bichinho mágico lá de Shang-Chi, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas ele guia ela até aquele vilarejo de Ta Lo. O vilarejo de Ta Lo é aquele mundo místico lá de Shang-Chi, que fica depois daquelas várias e várias árvores de bambu. E lá em Ta Lo ela encontra a mãe do Shang-Chi, que eu acho que é Ying Li o nome dela, que decide simplesmente treinar a Hela, né? Porque eles têm meio que um lema lá de combater a escuridão com a luz, e como a Hela é a deusa da morte, ela meio que faz uma espécie de convencimento ali pra Ying Li, não, como eu sou a escuridão em si, nada melhor do que vocês trazerem a luz pra mim. E nisso a Hela começa a treinar.
Só que como a Hela foi parar nesse mundo místico de Talô, ela fica fora da visão do Heimdall, que é o observador barra mensageiro ali de Odin, o que dá a acreditar que ela ou tá morta ou alguma coisa muito estranha aconteceu, e o Odin ele teme pela sua teórica paz ser ameaçada por Midgard, porque lá eles descobrem que tem, né, os 10 Anéis, que são um grupo poderoso em Midgard, e o Odin vai lá restabelecer a sua teórica paz e, claro, ir atrás da Hela para ver se ela ainda está viva. Então a Hela ela passa pela clássica história de redenção do vilão, que se torna herói, que descobre o que realmente quer, que no caso da Hela é a liberdade, o que a gente já tem visto muito recentemente, e eu vou fazer um comentário mais abrangente no final desse vídeo. Só que quando a Hela ela presencia a chegada de Odin, ela vai até o combate para tentar acabar com a sede de dominação do pai. A motivação dos personagens nesse episódio eu achei muito confuso, além de ser muito curto, é um episódio de meia hora, menos que isso. Inclusive, não dá pra entender a motivação dos personagens. O Odin, ele parece que é só um velho puramente hipócrita, porque ele bane a Hela porque ela tava com muita sede de morte, que não tinha nenhum apreço à vida. Mas quando ele chega na Terra, ele quer poder independente de quantas vítimas ele fazer no caminho. Então eles estão quase querendo comparar o Odin aí com um monarca ditador. Ficou bem ruim o desenvolvimento dos personagens nesse episódio, que eu achei que é o ponto mais fraco, que eu tava muito empolgado para esse episódio, porque, pô, a luta dos 10 Anéis contra Asgard tinha tudo para ser um episódio perfeito. Mas eles preferiram dar mais ênfase para a história da Hela. A Hela é a protagonista desse episódio. Só que não ficou bom, ficou muito curto. Eles tinham que ter feito pelo menos uns 40, 50 minutos de episódio pra gente conseguir acreditar realmente na personagem da Hela, que já fez tantas atrocidades e simplesmente agora decidiu se tornar o bem, porque teve um discurso de 1 minuto com a Yngli. A partir daí a gente tem uma aliança entre a Hela e os 10 Anéis para combater o pai dela, Odin, em uma sequência de ação, de luta realmente muito boa. A luta foi muito boa, mas ainda assim a motivação dos personagens na luta não foi clara, não deu para entender porque eles realmente estavam lutando. Eu particularmente não entendi o resto do episódio, tem até uma tentativa de justificativa, mas ainda assim é bem fraca, inclusive como se o Odin fosse um velho ignorante, né? Depois que a Hela vence o Odin, ela só vence o Odin depois que a coroa volta para ela e ela se torna digna novamente, inclusive muda a cor do traje dela. Não é mais preto, agora é branco, porque antes ela representava a morte, a escuridão, e agora ela representa a luz e a vida, né? Uma dicotomia aí, dois polos opostos. Então ela vence o Odin depois que ela se torna digna novamente. Então depois que ela vence o Odin chega assim pra ela e fala: não, realmente, a gente caiu muito na porrada aqui, mas agora eu tive um insight aqui que você superou as minhas expectativas. O trono de Asgard agora é teu, se você quiser. E ela fala: não, eu realmente vou precisar desse trono pra fazer o que eu quero fazer agora. Daí no final do episódio, a Hela assume o trono de Asgard, faz uma aliança quase permanente com os 10 Anéis e com o Mandarim, e daí eles vão de mundo em mundo trazendo a paz, a luz, né? Inclusive no final mostra o Thanos invadindo o mundo da Gamora, só que nesse universo possivelmente ele não vai conseguir, porque tá chegando a Hela com os 10 Anéis para impedir o Thanos. Pessoal, qual que é o problema de você fazer tantas redenções de vilões, principalmente tão enxutas, simples e superficiais como essa que a gente viu nesse episódio? Porque uma narrativa tem um poder enorme de convencimento, de construção de indivíduos, de ideologias. E a gente simplesmente exclui toda a carnificina que aquele personagem fez no passado, e no último momento da vida dele ele pode simplesmente ter um perdão divino e agora eu sou do bem. É quase que uma readaptação de um dogma católico de independente do quão ruim você foi durante sua vida, se no último momento você se arrepende, se você se entrega a Deus, você tá livre. As suas vítimas que se lasquem, entendeu? Elas não têm nada a ver com você ter se redimido agora. Pessoal, desculpe um pouco pelo desabafo, é que eu acho que a Marvel tá indo sim por um caminho muito perigoso com os novos heróis que ela tem feito, que os vilões se tornando heróis, e eu sinto um pouco falta dos vilões clássicos, que têm convicções certas, mas convicções erradas, e tem um destino tão cruel quanto as atrocidades que eles já fizeram no passado. Ah, mas a gente tem o Loki e tal. Pessoal, a gente teve 2 temporadas para entender a psicologia do Loki, e no final ele é confinado a viver o resto da vida dele segurando as cordas para que haja vida
no multiverso Harmônica. Já a Hela não, a Hela ela tá livre por aí, claro, tá salvando o Cosmo, mas ainda assim é um destino muito mais feliz do que de todas as vítimas que ela fez pelo caminho. Bom, o vídeo foi esse, eu infelizmente não tive o prazer de gostar muito desses 2 últimos episódios, mas como é um trabalho a gente tem que estar aqui para sempre comentar sobre os episódios, tem coisas boas sim, nos 2 sempre tem coisas boas, mas infelizmente acho que prevaleceu coisas ruins, principalmente no meu último episódio número 7 da Hela, mas amanhã tem mais vídeo de What If, que eu lanço o episódio 8 dos Vingadores de 1602, com uma continuação direta do episódio da Peggy Carter, que esse sim eu espero que seja bom, que eu tô aguardando que seja bom. O último a gente tem o Doutor Estranho Supremo intervindo, que também tá prometendo demais, só que esse episódio da Hela também prometeu demais e não entregou, na minha opinião. Mas, enfim, é isso, a gente se vê amanhã no episódio número 8 de What If.